bem, ladies and gentlemen, eu sei que vocês sempre aguardam um domingão para que cheguem aí os vídeos das ações mais pedidas ou das queridinhas do canal, Itaúsa, Banco Inter, Banco Pan, Magalu, Via Varejo. Muito bem, chegou mais um domingão, esse 1º de novembro, né? Então, se você está ansioso pelo Banco Inter, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre ele. Nada muito sério mudou do vídeo anterior, do domingo passado, né? A estrutura estudada continua a mesma, tá certo? Essa é a estrutura com a nossa XA em 618, aqui um C meio rabiscado, mas ele tem a estrutura em 19.3, que é o 38,2, 618. Pois bem, a ideia é que ele fosse buscar o 78,6, Gartley foi, e ali fez o seu suporte. Muito bem, após esse suporte, muita gente ficou contente, feliz, e o alvo citado no canal a partir de qualquer mínima, desde aqui de agosto, é justamente esse alvo aqui, ó. AB igual a CD, deu certinho aqui, opa, fez o topinho aqui, depois uma retração e pum, topinho de novo aqui. Então esse cara é sempre o alvo atual, tá? Minha opinião sincera, isso foge dos gráficos, tá? E também não está em indicador de valuation, nada disso, mas o mercado aguarda as fintechs. O mercado aguarda as fintechs, assim como aguarda o Bitcoin, por exemplo. São novas tecnologias, são novas maneiras de se consumir, no caso da fintech, no caso do Bitcoin é uma nova tecnologia, né? Mas no caso da fintech é uma nova maneira de se comunicar e de se interagir com bancos, com finanças, com serviços interbancários, sem taxas, enfim, coisas desse tipo. Então, eu acredito que sim, a volatilidade será mais branda nos próximos meses, pela simples falta de clareza de investidor e de mercado em geral, consumidor mesmo. Uma coisa é você crescer o seu banco de consumidores, outra coisa é você fazer desse negócio superavitário. Tá? Então, acho que esse é o grande desafio das fintechs. E lógico, né, o aguardo pela patada dos grandes. Né? A Itaú já deu uma patadinha aí comprando a XP, foi rápido, foi lá e pum, comprou no lado das corretoras, né? O Bradesco aí com o Next, vamos ver agora o IT do Itaú, enfim. Então o mercado não tem certeza, então muito provavelmente a volatilidade fique comprimida para os próximos dias, tá? Qual que é o fluxo vendedor? Esse igualzinho o vídeo anterior, sem dúvida nenhuma. Se você é novo, esse é o fluxo, tá? Aqui no canal eu gosto muito de seguir esses fluxogramas, digamos assim. Então aqui fez um fluxo, aqui fez o de compra e depois o de queda novamente. Então eu tenho dois fluxos de queda, o vermelho, deixa eu pôr em vermelho, fica mais bacana, o branco, comprador, e o verde, vendedor de novo. Então vermelho e verde, vendedor. E é justamente esse vermelho que se nós fizermos aqui, ó, A, B igual a CD, está marcado aqui, ó, 15,30, foi lá que fez, junto com 15,23, pontos do mestre de dividendos e também Fibonacci 14,99. Esse cara que chegou até aqui fazendo fundo, agora está projetado a partir daqui, ó. Tá? Então o Banco Inter, por longo prazo, para mim, ele só vai perder a tendência de baixa quando este fluxo vendedor não romper fundo. Então quando esse cara aqui de 6,55, aproximadamente uma desvalorização de 6,55, ele não romper o fundo, ele ser projetado a partir de uma máxima e não romper fundo. Isso hoje seria caso o Inter voltasse a 21,50, tá? Não perderia fundo. Então, por enquanto, eu estou seguindo o fluxo de venda que está maior do que o de compra, que é esse. Fez uma vez aqui, fez outra 15,30 e agora estou projetando ele a partir daqui, R$12. Tá? Isso, sem emoção, simplesmente seguindo o fluxo, patada dos ursos aí. Tá? A patada dos touros é um pouco menor, como eu falei, é justamente o verdinho aqui, é esse cara aqui, ó. Que veio e depois veio. O fora da jogada é justamente esse intermediário que não se repetiu, tá? E que pode causar um certo trap, né? Uma armadilha para os compradores. Por quê? Ele tem mais ou menos uma projeção aqui do fundo atual, por exemplo, para 19,81, tá? Então, se porventura a gente conseguir essa semana aqui, que vai se iniciar no dia 4, chegar a 19,81, cuidado, não só por price action, né? Topo, mas também porque é fim de uma demanda.
Tá? Só que ela nunca se repetiu, então eu estou deixando ela meio que na gaveta aqui no canal, não estou falando sobre ela. É uma demanda de aproximadamente R$ 4,85, menor que a de R$ 6 dos ursos, né, da venda. Então continua em tendência de queda, tá certo? Em nenhum momento ela voltou exatamente nessa magnitude desses R$ 4,00. Eu tentei caçar esse fluxo e não encontrei em nenhum momento, tá? Em nenhum momento. Bom, dito isso, eu projeto, né, uma faixa de lateralização do Banco Inter que vai de 18,56, que era o alvo aqui do canal, o ponto do mestre de dividendos, bateu certinho ali e está tendo uma reclamaçãozinha já dos vendidos, está tendo uma resposta dos vendidos, tá? E essa resposta minimamente tem que ser essa aqui, na minha opinião, esse fluxo aqui intermediário, tá? Minimamente ele, então ele vem, volta, caso ele volte de novo, 15,79, tá? 15,79. Então seria mais ou menos este fluxo intermediário, tá? Pós ele, só mesmo o estudado aqui por nós, que volta aqui, um pouquinho não, né? Bastante erro aqui, mas aí a gente viu que o vermelho que fez esse movimento, tá? Mas tem também o verdinho, tá? Que se veio aqui, se repetiu aqui de novo, tá? Aqui ele perde para o vermelho e ele pode voltar a partir daqui. Onde ele pode chegar a partir do topo atual? Estamos falando em 15,29, tá? Então, se o segundo fluxo, o menos voraz, voltar, a gente está falando aqui em 15,29 a 15,49, tá? Então, muito próximo um do outro, faríamos aqui um fundo duplo, tá? Eu, Bruno Mazzoni, não acredito, tá? Eu acredito muito mais no outro, no vermelho, que levaria o preço para R$ 12,00, tá? Então, o que eu quero ver, o que eu gostaria de ver na parte compradora, tá? Para ficar contente, tá? Para que fale assim, poxa, agora sim. Eu adicionaria uma linha aqui no 38,2, 19,93. Pediria auxílio aqui de Fibonacci também. Eu gostaria de ver o seguinte, preço no diário e no semanal fechando acima de R$ 20,00. Fecha acima de R$ 20,00. E aí a gente vai ter tanto o intermediário aqui para plotar, quanto a venda total sem romper fundo. Ponto 1. E ponto 2, essas duas faixas de preço aqui, tanto o 19,56, principalmente o 18,56, perdão, como a faixa de 19,93 e, certo? Essas duas faixas, tirei aqui o fio para limpar um pouco o gráfico, essas duas faixas que estão vermelhas aqui, se preço fechar não só no diário, mas no semanal acima, o toque de cima para baixo transforma eles em suporte, vai ficar azulzinho igual está aqui, tá certo? Então, eu gostaria de ver esse movimento do Banco Inter. Price action simples, não precisa ser aluno do mestre de dividendos. Vamos supor que aqui esteja os topos, né? Tum, tum. Vamos apagar aqui. Então, topo, 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 topo. Então, rompe pelo menos, mas com a regrinha de não só romper, mas também fechar acima desse rompimento no gráfico diário e no gráfico semanal. Porque aí eu vou ter segurança de que vai abrir um pregão numa semana seguinte com a cotação acima dessas duas faixas aqui. Aqui está a maior resistência para mim. Aqui está a maior resistência para mim. Tá certo? Então, gostaria de deixar claro o meu ponto de vista e que essa região, acabei não falando, né? Essa região aqui, no curtíssimo prazo, deve ser a região de lateralização. Isso quer dizer o quê? O preço pode e deve, né, no meu ver, ficar entre essas faixas. Tá? É a faixa importante de concentração, de distribuição. Lotes serão trocados aqui. E quando definir viés, só deixa eu tirar aqui. Quando definir viés, no meu ponto de vista, o viés será,
De baixo para cima, resistência. Vamos para o R$11. 11,22 a 11,2 é o próximo ponto de suporte, com 12,3 aqui podendo também encarar um suportinho. Mas principalmente 11,22 e 11,2 são os pontos do mestre de dividendos. Então esse é o viés de baixa. O viés de alta, o cor de amarelo. Fechamos acima do 18,56, como eu falei, testamos de cima para baixo. Então dentro dessa faixa de preço aqui, é treta, é lateralização, é distribuição, pessoas entrando com lote, briga, comprador e vendedor, incerteza. Eu acho que a coisa vai ter certeza, fechando o semanal acima dessa faixa, testando de cima para baixo. No lado contrário, esta faixa aqui sendo testada, rompida e testada de baixo para cima, resistência, essa aqui rompida, testada de cima para baixo, suporte. Aqui no meio é realmente treta, vamos pôr assim, beleza? Fique ligado, na descrição do vídeo tem vários relatórios e também vídeos gratuitos para vocês aprenderem sobre Fibonacci. Não é só o Mestre dos Dividendos, é o curso pago. Certo? Deixa um like, comentário, é muito importante. Tchau, tchau.